Vou fechar a minha também aqui, porque eu não vou ficar aparecendo agora. Ok, Primeiro vou abrir, que vou abrir primeiro aqui. Hã? O no início será que se fica eu todos. parar meu vídeo, o meu share para? Acho que Não, não, né? não. Que Se você começa quiser com começar com a Camila. Vou fechar aqui e já vou abrir a sala, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite para vocês que estão chegando no nosso webinar. Passar aqui já algumas perguntas. O webinar de Boas Práticas Agrícolas começará em instantes, já passar algumas questões aqui, na verdade. Para quem deseja fazer alguma pergunta, vai aparecer aí para você uma opção Q&A. Então, você pode enviar a sua pergunta através dessa opção, ela está disponível aí. As perguntas, já vou falar para vocês que as perguntas que não forem respondidas nesse webinar, elas serão respondidas posteriormente, em algum momento. E enfatizar também que a função chat ela foi desativada para essa reunião. É uma reunião também gravada. E gostaria de fazer uma solicitação a vocês que ao final da reunião, vai aparecer um QR Code para que vocês respondam a opinião, as opiniões de vocês estejam colocando, que isso é muito importante para que esse trabalho possa ficar cada vez melhor, possa ser cada vez mais bem aprimorado. Então, aguarde que em instantes nós vamos começar. Acho que estava desativado aqui o áudio. Vamos lá, agora vai dar certo. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nesse webinar sobre boas práticas agrícolas. Nessa noite nós vamos aprender muitas informações importantes serão tragas aqui. Espero que vocês gostem, mas antes eu quero reforçar algumas informações. A primeira delas é que
para fazer alguma pergunta, vai aparecer aí no seu, seja computador, no seu celular, uma opção escrito Q&A. Então, o nosso chat está desativado e as perguntas poderão ser encaminhadas através dessa opção. Mas, se ao acaso, durante essa reunião, a sua pergunta não for respondida, ela será respondida posteriormente pela equipe, pela Corteva Agro e Sais, para que todas as dúvidas sejam sanadas na medida do possível, tá bom? Essa sessão também ficará gravada e eu gostaria de solicitar a vocês que, ao final da reunião, respondam a pesquisa de satisfação. É bem simples, bem rápido, bem prático. É algo muito importante para que esse trabalho seja cada vez mais aprimorado e que fique cada vez melhor. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Estou só ajeitando aqui, fazendo os ajustes finos, mas vamos lá. Esse webinar, então, de boas práticas agrícolas, que tem como tema estratégia de manejo de pragas e plantas daninhas na cultura da soja. Será uma reunião que nós vamos tirar muito aprendizado e tudo mais, mas primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Camila Lima, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. Possivelmente alguns de vocês conhecem, já ouviu falar. E eu atuo em Minas Gerais, meu campo de atuação é em Minas Gerais. Atualmente também eu sou influenciadora digital do agronegócio, tenho um canal no Instagram, Camila Agro, @CamilaAgro. Lá eu falo sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, além disso, sobre empoderamento feminino. Espero, inclusive, que tenham muitas mulheres aqui com a gente participando, porque isso é muito importante. Além disso, então, vamos entrar mais a fundo aqui sobre, dentro da nossa reunião, esse tema Boas Práticas Agrícolas é uma iniciativa dentro da Expedição da Agricultura para a Vida. Essa expedição, então, ela leva conhecimento sobre boas práticas agrícolas de forma itinerante. No caso, é um caminhão itinerante que já percorreu vários estados. Ao todo, inclusive, foram 12 estados produtores que têm uma agricultura bastante forte. Além disso, também percorreu no Paraguai. Foram mais de 246 eventos e mais de 4.000 pessoas treinadas. Então, isso aí é bem interessante, o impacto é muito positivo, inclusive gerando cada vez mais conhecimento. E através dessa expedição, através, enfim, desse movimento todo, que é um movimento, inclusive, bem inovador, promove melhores recomendações sobre 5 pilares específicos que são tratados. Dentre eles, manejo de plantas daninhas e doenças, manejo de plantas daninhas, manejo de doenças, manejo de pragas, tecnologias de aplicação e segurança ao trabalhador. Então, também esse cuidado com o trabalhador é bem observado nesse sentido. Isso também é importantíssimo. E só enfatizar que esse treinamento é composto por 2 partes, sendo uma parte mais teórica, inclusive na parte teórica que é feita lá no caminhão, tem ali também alguns mecanismos, algumas ferramentas para que o trabalho fique ainda mais dinâmico. Então, lá tem setário, tem herbário, tem pontas de impressão 3D, maiores, assim, para que quem está participando, os parceiros que estão participando da Corteva, tenham ali mais conhecimento a olho nu, a importância que é usar técnicas adequadas, da forma adequada.
Além disso, tem a parte prática, e na parte prática tem um simulador de deriva, é muito interessante também. Então, espero que alguns de vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de conhecer, e quem não teve, desejo que vocês tenham, porque é algo muito bacana, muito sensacional mesmo. E então, essa é uma forma de levar os parceiros mais conhecimento de uma forma um pouco diferente, digamos assim. E só para passar para vocês que esse webinar vai acontecer em 3 momentos. O primeiro deles é a apresentação da Simone, posteriormente a apresentação do Mauro e posteriormente as suas perguntas, as suas dúvidas serão respondidas através daquela opçãozinha que eu falei para vocês, que é o IA que vai aparecer em algum lugar, aí, seja no computador, seja no celular, vai estar aparecendo essa opção. E aqui nesse webinar, como vocês bem sabem, serão abordados os principais problemas encontrados na última safra, referente ao manejo de pragas e plantas daninhas, bem como também as práticas preventivas culturais e químicas de manejo da cultura da soja. Então, a soja, que é uma cultura tão importante economicamente para o nosso país, cada vez mais assim, nós precisamos aprimorar os nossos conhecimentos em relação a esse tema. Eu gostaria agora de apresentar o Mauro Rizardi, para quem não o conhece. O Mauro, ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Passo Fundo. Inclusive, hoje também o Mauro, atualmente, ele é professor também da mesma universidade. O Mauro também, ele é pós-graduado na área de plantas daninhas e ele possui mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Mauro estará com a gente hoje. Além disso, a Simone Vieira também. A Simone Vieira, que é tecnóloga em produção de grãos, ela é doutora em fitossanidade pelo Instituto Agronômico de Campinas e pós-doutoranda na Unesp, pessoal, e em Botucatu. E também esse pós-doutorado dela, no caso, foi no laboratório Agrimip, e ela trabalha com o manejo integrado de pragas. Então, acredito que hoje é uma noite que vocês vão obter muito conhecimento com a Simone. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para ela. Já pedi a vocês, pegue papel e caneta, porque certamente vocês vão aprender muito hoje. Simone, está com você a palavra. Oi, Camila, obrigada pela apresentação aí. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre manejo de pragas, né? Como a Camila já me apresentou, nem vou fazer isso novamente, só vou dizer boa noite a todos aí e bora para o assunto, né? Então, a gente vai falar sobre pragas na cultura da soja, né? E por que a gente vem com esse tema nos dias de hoje? Se a gente analisar aí, vocês podem ver essas imagens, a gente tem as imagens, as pragas que eram foco no passado. A gente tem aí a lagarta da soja, que ainda costuma aparecer, né, mais esporadicamente, a gente não vê com tanta frequência assim no campo. E o percevejo, né, Nesara. Eram as principais pragas que a gente tinha, se a gente pensar em 15 anos atrás, ocorrendo na lavoura de soja. E qual é o cenário atual, né? Hoje, a gente tem um número enorme de pragas ocorrendo. A cada safra, você vê aí chegando novas pragas. A gente tem diferentes espécies de lagartas. A gente tem 3 espécies de Spodoptera. A gente tem a falsa medideira, que se tornou problema nos últimos anos aí. A gente tem mais de 3 espécies de percevejos ocorrendo ao mesmo tempo. Mosca branca, que era uma praga que não era... que era uma praga secundária na cultura da soja, hoje ela tem status de praga primária em muitas regiões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê, né? Isso tudo muda, pessoal, por vários fatores. Vários fatores vão corroborar para que haja essa explosão de novas espécies na cultura. Uma delas é manejo, né? O manejo vai mudando, as tecnologias vão surgindo e você tem aí o aparecimento de novas espécies. A gente costuma dizer que
no campo, né, não existe nicho vazio, é como uma mesa de salgadinho numa festa. Enquanto tiver comida fresca, vai ter gente ali vindo comer. E no campo é a mesma coisa. Enquanto você tem a lavoura saudável ali, quanto mais saudável a sua planta está, a lavoura está, mais pragas virão para se alimentar. Né? E aí, esse cenário de você ter várias espécies pragas, além do fator, né, desse sistema, mais como o professor Mauro costuma dizer, o sistema simplista de cultivo, além desses fatores, o manejo tem interferido, né? Hoje a gente tem um desequilíbrio muito grande no campo, causado pelo uso irracional, né, fora das boas práticas, das tecnologias que a gente tem. Então, quando a gente usa as ferramentas de controle de forma inadequada, você tem alguns problemas, como resistência, como ressurgência de pragas, né? Você tem picos populacionais que vão indo e voltando, e faz com que você tenha essas novas espécies, né? E aí, se a gente analisar aí o ciclo durante todo o período de desenvolvimento da cultura da soja, a gente tem desde a fase inicial, a fase de instalação da cultura, né, de semeadura ali, a gente tem as pragas de solo que podem ocorrer. Essas pragas de solos, elas ocorrem de uma forma mais esporádica e localizada, não é em todas as regiões que você sempre vai ter o problema com essas pragas de solo, né? As principais que a gente tem aí, o percevejo castanho e coró, que vai causar aí redução no estande, ocorre em reboleiras, geralmente. A partir da emergência da cultura, a gente já começa a ter aí lagartas, né? E mosca branca também, começa a ter primeiro trifólio da soja começa a sair, se houver condições favoráveis e fonte de infestação próximas, mosca branca já vai aparecer. Essas lagartas, as primeiras a aparecer, a gente sempre vai ver ali algumas lagartas do gênero Helicoverpa e as Spodopteras, né? Se a gente pensar em lagarta elasmo e agrotes, né, que também são pragas lagartas que vão ali afetar essa fase inicial de emergência da cultura, elas também ocorrem, mas de modo geral, nas últimas safras, o que a gente tem visto muito, principalmente, é a lagarta do cartucho do milho ocorrendo nessa fase inicial aí da cultura, né? E a partir aí, quando a soja começa a se desenvolver um pouco mais, a partir do segundo, terceiro trifólio, a gente já começa a ver a lagarta da soja, mas o que é mais comum aí a gente vê a falsa medideira ali, quando começa a surgir, a fechar, a gente fala, né? Quando a cultura começa a fechar, já começam a aparecer maiores infestações da lagarta falsa medideira, né? E também nesse período ali do vegetativo, chegando no período de floração ali, coloniza também os percevejos sugadores, que eles são percevejos que o dano vai ser na vagem, né? Não vai ser ali não causa desfolha como as lagartas, mas vai chegar ali nesse momento no início do reprodutivo. Então, só para a gente entender esse panorama de quando essas pragas começam a chegar, né? E aí, pessoal, a gente, né, falando aí um outro fator que a gente tem que levar em consideração antes de falar em manejo, a gente viu ali, né, como eu mostrei, a gente tem as lagartas como as principais pragas ali nessa fase inicial, só que hoje a gente tem aí as cultivares BTs, né? O que é cultivar BT? Ela tem ali um gene de uma proteína, expressa a proteína do Bacillus thuringiensis, né? Que foi utilizado como produto biológico e hoje, através da biotecnologia, a gente tem essas plantas transgênicas, essas plantas que controlam os insetos. Se a gente vê para a soja aí, a gente tem duas proteínas, né? A gente vê que no milho e no algodão a gente tem um número maior de proteínas ativas, então, e na soja a gente tem apenas duas ainda, né? No futuro, provavelmente eles vão começar a englobar essas novas proteínas que já estão nas outras culturas, na soja também. E isso é importante, pessoal, para a gente entender o seguinte, quando eu falei ali de problemas de ressurgência, né? Por que essas pragas, por exemplo, eu falei da Spodoptera, a lagarta do cartucho, que hoje está sendo problema na soja, que está chegando aí. É importante a gente conhecer essas proteínas ativas que estão presentes na soja e entender que essas duas proteínas aqui, elas não têm atividade para
Spodoptera, né? Causa uma supressão, mas não controla, não é o alvo, né? Por isso que a gente vê aí crescendo essas infestações. Então, quando a gente vê essas proteínas, elas vão controlar, por exemplo, a anticárcia, a falsa medideira, né? Uma helicoverpa, mas as Spodopteras ela não vai pegar muito. Então, é importante a gente salientar isso. Então, isso é um fator que a gente enxerga aí como importante no manejo e no atual cenário. Então, no passado, lembra que eu mostrei lá que tinha menos pragas, né? Começaram a surgir aí um desequilíbrio e começam a vir as lagartas, um maior número de lagartas. Aí vem as proteínas BTs, né? Com as proteínas BTs, por exemplo, a anticárcia, a falsa medideira, ela passa a ser controlada, você reduz as aplicações de inseticidas. Com essa redução nas aplicações de inseticidas, começam a vir as outras pragas que antes eram controladas, né, junto com essas outras lagartas. Por isso que a gente tem novas pragas surgindo, porque você reduz o número de aplicações de inseticidas ali nesse período vegetativo. E aí, para a gente ver só um cenário aqui dos produtos utilizados, como vocês podem ver, esses produtos estão classificados com base na seletividade a inimigos naturais. Por que isso é importante? Porque essa seletividade, pessoal, ela vai me dizer se eu estou preservando ou não os meus inimigos naturais. São esses inimigos naturais que mantêm a população dessas pragas secundárias, principalmente, abaixo de um nível de dano econômico, né? Que não deixa ela ganhar status de pragas primárias. Então, se a gente vê aí, todos os produtos acabam sendo utilizados durante todo o ciclo. Os organofosforados, piretróides e neonicotinoides, que são os produtos mais tóxicos a inimigos naturais, eles são aplicados durante o ciclo inteiro, porque, né, vão ter efeito aí controle de lagarta, controle de insetos sugadores. Então, durante todo o ciclo da cultura, você está expondo a esses inseticidas mais de largo espectro, né? O sistema de cultivo, um outro fator que está causando essa mudança de cenário, né? Como vocês podem ver aí, o manejo da cultura anterior, o milho que sobra da safrinha, da safra anterior, ele está ali, ele está ficando ali, não tem esse manejo adequado, não consegue, né, eliminar essa planta, e ela acaba servindo de hospedeiro para essas pragas. Além de hospedeiro dessas novas espécies, né, como vocês podem ver aí, a lagarta do cartucho, ela não era praga da soja. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, não se falava de lagarta do cartucho, né, do milho, atacando a soja. E hoje ela já é um problema sério, né, demandando aí algumas aplicações na cultura. Outro fator importante, né, em relação a isso, desse sistema de cultivo, é justamente a resistência. Essa lagarta do cartucho que ela está sobrando, ela já é resistente às plantas BTs, já existem casos aí de resistência, já existe resistência aos inseticidas, e aí ela vai sobrando e vai passando para as outras culturas e vai se adaptando. E essa é uma lagarta muito agressiva, que tem o potencial de deslocar outras espécies, né? E os percevejos, né? Por que eles estão se tornando cada vez mais problema? Primeiro, o sistema simplista de cultivo, né? A gente muitas vezes tem soja em cima de soja. A gente tem visto crescer também percevejo no milho por causa das deficiências de controle na soja, por exemplo. Outro fator importante, como eu já falei, a soja resistente a lagartas. Se você tem uma soja resistente a lagartas, você reduz o número de aplicações de produtos. Como vocês viram, os produtos mais utilizados são os de largo espectro, né? Aí aquele controle do percevejo colonizante, né? O que é o percevejo colonizante? É o percevejo que ficou escondido na palhada ou na mata, e quando você vem com a cultura, ele chega e coloniza a lavoura. Então, é um percevejo que já passou essa fase de inverno, né? Em o que a gente chama de invernação, né? Em stand-by ali. Então, ele está chegando meio baqueado ali, o que ele vai fazer na lavoura quando ele chega? Ele vai só colonizar, no caso da soja, né? Se você está plantando um milho, ele vai causar um dano no milho, mas na soja, nessa fase inicial, ele só vai colonizar, vai colocar ovos.
né? E é justamente nesse momento que tem que se fazer o controle. Mas quando a gente tinha a soja convencional apenas, quando nessa fase inicial tinha que se aplicar para a lagarta, aplicava o mesmo produto, o produto que controlava a lagarta acabava controlando o percevejo, né? Então, você eliminava um pouco desse inseto colonizante. Quando você reduz as aplicações para a lagarta, você tem uma elevação do pico populacional desses percevejos, né? Porque o pessoal só pensa em controlar o percevejo daí lá na fase reprodutiva, que é quando ele é problema, né? Outro ponto importante em relação ao crescimento da população de percevejo é a dificuldade de controle. Hoje a gente tem uma ineficácia dos produtos em relação ao controle em condições ótimas, né? Dentre essa dificuldade, um outro fator importante que a gente tem que destacar é a tecnologia de aplicação para o controle desse inseto. É um inseto móvel e que exige, né, que a gente utilize uma tecnologia de aplicação adequada, volume de cauda adequado, momento de aplicação para a gente conseguir atingir esse alvo. Outro fator é a resistência desses insetos e inseticidas. Como a gente tem essa dificuldade de se atingir o alvo, muitas vezes o que chega no inseto é uma subdose do produto. Então, quando você coloca uma subdose, você não mata o inseto e você só provoca aí a evolução e a seleção de uma população mais resistente ou tolerante a esses inseticidas, né? Outro fator que provoca isso é justamente o uso dos mesmos grupos químicos, dos mesmos mecanismos de ação de forma consecutiva. A gente tem poucas opções para controle de percevejos, né? Então, a gente tem aumentado o número de opções, né? A pesquisa agora está evoluindo para conseguir produtos, uma maior variedade de produtos nesse sentido. Então, pensando aí na dinâmica do percevejo, é isso que acontece. E essas são as dificuldades que fazem com que ele seja problema aí para a gente. As lagartas no final de ciclo, né? A gente tem as espodópteras, não só a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, mas a gente tem aquelas lagartas pretas, as lagartas da vagem, né? Que a gente chama. São lagartas que, além de causar a desfolha, elas se alimentam de flores e de vagens também, como vocês podem ver na imagem aí. A gente tem as lagartas já no finalzinho, a soja começando a lourar, e você tem aí uma infestação de lagartas danificando. Essas lagartas do gênero Spodoptera são bastante agressivas no sentido de elas se alimentam mais, a quantidade de área foliária, a quantidade de dano que ela vai causar é maior. Então, uma única, se você comparar uma lagarta de Spodoptera e uma lagarta da soja, por exemplo, uma Spodoptera ela vai consumir o dobro do que aquela primeira, do que a lagarta da soja consome, né? Então, ela é muito mais agressiva. Então, e nessa fase final, ela danificar a vagem é um dano ali direto ao grão. E a gente tem o ataque múltiplo, né? Quando chega nessa fase reprodutiva, então tem as lagartas, essas lagartas mais agressivas, e você tem também o percevejo ocorrendo ao mesmo tempo, todos causando dano na vagem. Um ponto a se destacar aqui, pessoal, é que a Spodoptera, essas lagartas das vagens aí, elas não são alvos do BT. Por isso que a gente vê o pico populacional delas nessa fase reprodutiva. Lembra que eu falei como a gente usa o BT nessa fase inicial, a gente não usa tantos inseticidas? Então, muitas vezes, o pessoal, eu estou usando uma cultivar que é resistente à lagarta, eu não vou monitorar a lagarta porque é resistente. Não é assim. Né? Na maioria como eu mostrei, as proteínas que a gente tem na soja hoje, elas não têm efeito de controle, elas têm uma certa supressão, mas não é o alvo, né, de controle essas espodópteras. Por isso que elas aumentam a população e quando chega lá no reprodutivo a gente já tem uma população alta, né? É também uma fase crítica para ataque do percevejo, porque nesse momento o inseto colonizante já colocou os ovos, a gente já tem ninfas e adultos ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Nessa fase, uma ninfa, ela é a que causa maior dano na cultura, né? Consegue sugar uma quantidade maior, é o que causa maior prejuízo. Outro ponto a ser considerado aí nesse momento de ataque múltiplo é que daí a gente vai precisar utilizar um produto de largo espectro. E é justamente esses produtos de largo espectro que causam desequilíbrio. Vê como é um pouco desafiador o manejo nesse sentido. A gente não tem muitas opções.
E outro ponto é, mais uma vez, a tecnologia de aplicação nesse momento. Porque a soja, ela já está, né, as folhas sobrepostas, a gente fala que já fechou. Então, esses percevejos, essas lagartas que ficam na parte mediana ou na parte inferior da cultura, atingir esse alvo é um desafio muito maior, né? Tem que utilizar ali gotas finas, as gotas finas elas têm um potencial de deriva um pouco maior, então existe essa dificuldade, tem que ser muito mais assertivo em relação ao uso desses inseticidas, principalmente de largo espectro e de contato. Como é de contato, tem que atingir o alvo. Então, tem que pensar muito nisso no momento de utilizar essas ferramentas. Outro problema lá que a gente mostrou, né, no início é a mosca branca. A mosca branca se tornou um desafio para várias culturas hoje no Brasil, né? Existe um sistema de alerta em relação à mosca branca. Qual o problema da mosca branca na soja? Isso aí que vocês estão vendo. Nessa primeira foto, vocês veem que a folha ela fica bem escurecida. Por quê? A mosca branca, a ninfa começa a sugar a folha da soja, né? Nesse sugar, ela vai excretar uma substância açucarada. Essa substância açucarada vai favorecer a formação da fumagina. E é essa fumagina que vai reduzir a capacidade fotossintética. Então, a fumagina nada mais é que um fungo oportunista ali que não coloniza a planta, mas ela fica por cima ali, reduzindo a fotossíntese, né? A mosca branca também transmite virose, mas na soja não é um problema a virose. A maioria das cultivares ou são assintomáticas ou não são resistentes. Mas esse problema indireto aí por causa da fumagina. A gente tem que se alertar porque houve, né, a introdução de um novo biótipo de mosca branca nas últimas safras. Biótipo esse em que as doses que a gente tem registrado hoje para o controle de mosca branca não é adequada para o controle dessa nova espécie. E a gente não consegue diferenciar essas espécies, né? Essa diferenciação é só a nível molecular. Então, no campo, você não vê diferença. Então, muitas vezes, o nosso sistema de manejo está favorecendo a sobrevivência desse novo biótipo. E aí, a gente entra em manejo, né? Vamos falar um pouco sobre o manejo. Eu falei dos problemas que a gente tem aí, por que esses problemas existem. Então, a gente vai falar de MIP. Hoje, a solução para todos esses problemas, né, de manejo de resistência e desequilíbrio é um manejo integrado, que nada mais é que o uso de diferentes estratégicas. Então, o que é o MIP? O MIP ele tem uma base, né, para se instalar esse programa de manejo, que a gente parte de vários princípios: identificação de pragas e dos inimigos naturais, monitoramento, os níveis de ação, que vão servir de base para tomada de decisão. Que decisão? Como e quando utilizar cada estratégia de controle, né? Então, a gente tem aqui, quando a gente fala da identificação de pragas, isso é muito importante, porque se a gente vê essas duas imagens aí, são dois percevejos. O percevejo marrom da soja e um percevejo predador. É muito difícil você separar um do outro, né? Então, se o agricultor muitas vezes não faz um monitoramento estruturado, adequado, ele não consegue ver essa diferença. Ele vê, tem um percevejo ali, eu vou fazer aplicação de inseticida, mas muitas vezes não é o percevejo praga. Pode ser um percevejo inimigo natural, como vocês podem ver aí, para diferenciar só pelo aparelho bucal. Então, esse percevejo ele pode estar se alimentando de outras espécies, né? No caso aqui é um predador que se alimenta de lagartas. E ele pode estar realizando o controle biológico ali, mantendo a lavoura em equilíbrio. Então, quando a gente fala, mas é tudo um percevejo, é justamente por isso que a gente está no cenário que a gente tem hoje, né? A gente elimina todo e qualquer inseto e nesse balaio vai os inimigos naturais. Isso ocorre também, por exemplo, para ácaros, né? A gente tem ácaros predadores. Então, como vocês podem ver na imagem, eles são quase do mesmo tamanho, o ácaro predador e o ácaro fitófago, que é praga, eles são quase do mesmo tamanho, a diferença é sutil. Então, a gente precisa trabalhar com esse monitoramento bem estruturado para a gente ter uma base para tomada de decisão, né? Esse monitoramento pode ocorrer com armadilhas, pode ocorrer com pano de batida, lembrando sempre, né,
que a amostragem ela tem que ser representativa do meu talhão, para que a gente tenha mais assertividade, né? Algumas pragas vão entrar pela bordadura, como por exemplo o percevejo. Outras pragas não, ocorrem reboleiras. Se você pensar, por exemplo, em monitoramento do ácaro mesmo, o ácaro é uma praga que ocorre em reboleiras, então você tem que fazer essa amostragem de forma mais uniforme. Outra informação, o nível de ação para o controle, né? Como vocês podem ver aí, no estágio vegetativo, por exemplo, a cultura da soja ela foi desenvolvida para aguentar até 30% de desfolha. Só que eu gosto, isso um dado da Embrapa. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção que isso é um valor utilizado para as cultivares um pouco mais antigas. As cultivares hoje lançadas, algumas, elas não resistem a um ataque tão grande dessas pragas. Então, a gente tem que tomar cuidado e buscar essa informação de forma regionalizada, né? Outro ponto importante em relação ao nível de ação é que, como vocês podem ver, por exemplo, o nível de ação para uma Chrysodeix, para uma falsa medideira, aqui no vegetativo, fala-se em 20 lagartas por metro, né? Para uma Spodoptera, são 10 lagartas. Para uma Helicover parmígera, são 4 lagartas. Por quê? Como eu falei, cada lagarta tem um grau de voracidade. Então, cada uma tem um potencial para causar dano. Então, a gente tem que levar isso em conta no momento de tomar a decisão do nível de ação. Por isso é importante o monitoramento, né? Eu vejo uma desfolha, eu tenho que entender quem está causando aquela desfolha para eu utilizar o nível de ação correto e também o produto e a dosagem correta. E como funciona a tomada de decisão? Fiz uma amostragem, atingi um nível de controle, eu vou colocar a tecnologia adequada naquele momento. A primeira, né, a gente, dentro das recomendações de controle, vou controlar, o tratamento de semente ele passa a ser essencial, principalmente quando a gente fala que a gente tem lagarta atacando bem na fase inicial ali, né, as Spodopteras, então proteger nessa fase aí é importante, até mesmo mosca branca, né, se o inseto for colonizar nessa fase, os primeiros dias ali, a cultura vai estar protegida, você consegue reduzir um pouco essa infestação, né, com os produtos adequados, né? Hoje a gente tem aí as diamidas como os produtos mais eficientes no tratamento de sementes, né? O manejo de plantas daninhas, né? O professor Mauro vai falar sobre plantas daninhas, mas isso, o inseto quando ele não está na lavoura, ele está numa planta daninha. Ele pode estar na planta daninha esperando a condição, a fase ideal da cultura para ele colonizar a lavoura. O percevejo, por exemplo, como vocês podem ver aí na imagem, alojados no capim amargoso. Então, fazer uma dessecação antecipada para a gente tirar essa fonte de alimento, né? Muitas vezes o pessoal tem colocado uma aplicação de um inseticida junto no momento dessa dessecação, justamente para matar esses insetos que a gente sabe, o percevejo, por exemplo, mesmo que você tire, mesmo que tenha só planta seca, palhada ali, ele vai sobreviver, né? Há relatos de lagarta do cartucho, lagarta do milho, comendo só a palha seca, né? Se ela está numa fase mais avançada de desenvolvimento, ela vai comer essa palha, então torna-se importante utilizar um inseticida ali no momento da dessecação. E manejar as plantas daninhas como um todo, né? Por exemplo, a mosca branca, existe uma preferência muito grande por leiteiro, por exemplo, né? Uma planta daninha que é bastante tumecida. Então, mosca branca gosta muito de se alojar nessa planta daninha para depois ir para a lavoura. Refúgio, né? Sempre quando a gente for pensar em manejo de resistência, o refúgio ele não é um método de controle de pragas, mas ele é um método em que você maneja a resistência e o método de controle, que é a planta BT, ela continua ativa. Então, o que é o refúgio? O refúgio é o plantio de uma porcentagem da sua área com uma cultivar convencional, sem a proteína BT, né? Para soja, essa porcentagem é de 20%. Soja, cana e algodão é 20%. Apenas o milho, que é 10%. Né? Esse refúgio ele pode ser estruturado ou em bordadura, ou em bloco, ou modelo em faixa. Né? Isso vai depender da melhor forma para realizar o manejo de pragas. Por quê? Porque o manejo de pragas no refúgio ele vai ser um pouco diferente do manejo de pragas na minha área BT.
né? Por exemplo, eu tenho que reduzir o número de aplicações no meu refúgio porque eu preciso de inseto, né, para fazer o manejo de resistência. O controle químico, né, é uma das principais estratégias, a gente pensar aí nas opções que a gente tem para controle, como eu mostrei lá na fase inicial, para controle tanto de lagarta quanto de percevejos. A gente sempre tem opções tanto mais seletivas quanto menos seletivas, né? Então, sempre que possível, optar por esses produtos seletivos que preservem os inimigos naturais, que vai me ajudar ali, né? Eu estou carregando duas estratégias de controle, o químico e o biológico, que é um dos princípios do manejo integrado, né? Utilizar as doses recomendadas, eu gosto sempre de frisar isso justamente por causa do manejo de resistência. Lembra que eu falei que existe a questão da tecnologia de aplicação, de se atingir o alvo, utilizando uma dose adequada. Se a tecnologia de aplicação não der problema, ao menos o que chegar, vai chegar a dose certa. Quando você trabalha com uma dose não adequada, você está potencializando a evolução dessa resistência, né? Então, utilizar aí seguir sempre a recomendação de bula desses produtos para a gente conseguir o máximo de eficiência de controle. E rotacionar os mecanismos, né? Uma recomendação. O que é rotacionar esses mecanismos? A gente tem aí, por exemplo, inseticidas que vão, por exemplo, piretroides, que vão atuar no sistema nervoso. Eu tenho os carbamates, que também atuam no sistema nervoso ou muscular. Então, utilizei um mecanismo de ação X. Na minha próxima janela, eu vou utilizar um mecanismo de ação diferente. Então, vocês têm aí o IRAC, que é o órgão que regulamenta aí esse manejo de resistência e que ele faz essas recomendações. Como que funciona aí na minha soja BT e na minha soja não BT? Por janela de plantio. O que é a janela de aplicação? A janela de aplicação é o ciclo de desenvolvimento do inseto. Então, eu utilizei um produto na minha primeira aplicação. Fui fazer uma dessecação. A dessecação vai ser o mesmo produto tanto para o refúgio quanto para o BT, certo? Na minha próxima aplicação, vamos pensar no tratamento de sementes. O tratamento de sementes também vai ser o mesmo para os dois, correto? Na primeira janela, na próxima pulverização aérea, então eu tenho que utilizar um mecanismo de ação diferenciado, né? Qual que vai ser a diferença no meu refúgio e no meu BT? Né? No meu refúgio, eu não posso colocar nenhum produto que esteja dentro do grupo químico da toxina BT. Então, eu vou ter sempre que utilizar um diferente ali, para a gente não expor o refúgio ao mesmo ingrediente ativo. Então, utilizei um mecanismo de ação X. Na minha próxima aplicação, eu vou utilizar um mecanismo de ação Y, né? Rotacionar. Ah, Simone, eu posso repetir durante a safra? Pode, tentando dar o máximo de intervalo possível entre o mecanismo de ação X e o mecanismo de ação Y. Bom, pessoal, como considerações finais aí, só resumindo para a gente amarrar tudo o que foi dito, dentro das recomendações de manejo, né? Primeiro, monitoramento de praga é essencial para qualquer tomada de decisão. Para a gente ser assertivo nessa tomada de decisão. Rotacionar os mecanismos de ação como principal estratégia de manejo de resistência. Né? Fazer a dessecação antecipada para a gente matar esse inseto de fome antes do início da safra ali. Usar semente certificada e tratada para a gente já proteger nessa fase de arranque da cultura. Lembrar de sempre fazer refúgio quando utilizar a proteína BT, as cultivares com proteína BT. E o manejo de plantas daninhas ali para a gente reduzir o foco de infestação dessas pragas. Certo? Era isso que eu tinha para falar, pessoal. Obrigada pela participação de vocês aqui. Aqui vocês têm meu contato de e-mail, minha página no Instagram, né? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta por lá também. Simone, muito obrigada. Foram informações bastante importantes, preciosas. Inclusive, quando a gente fala de lagartas, percevejos, tem muitos agricultores que estão com dor de cabeça.
Agora gafanhoto também. Agora tem também, né? Um problema novo. Eu falo, não tem nicho vazio, sempre vai vir alguma coisa. Sim, isso mesmo. Então, o agricultor cada vez mais tem que se reinventar. Além disso, obter mais conhecimento. No meio disso tudo, você falou, é muito importante essa história do MIP, do manejo integrado de pragas, né? Então, isso acaba fazendo toda a diferença. É uma técnica, às vezes, que parece ser um detalhe, mas que faz toda a diferença. Eu fico olhando, inclusive, também essa história do percevejo. Às vezes o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, isso aí é fundamental para você, produtor, que está assistindo, para você conseguir combater, né, pragas que estão causando prejuízos econômicos na sua lavoura, na sua plantação. Além disso, também, para quem é consultor, para quem é técnico, para quem está ali atendendo, para que o seu trabalho também seja cada vez mais efetivo. E só dar uma reforçada, aproveitar aqui, que se você tem alguma pergunta para fazer para a Simone, vai ter aí em algum lugar, vai aparecer na sua tela uma opção Q&A. Você clica nessa opção, manda sua dúvida, que ao final essas dúvidas serão respondidas. É isso, muitíssimo obrigada. Simone já volta com a gente. E agora gostaria de convidar para falar sobre plantas daninhas, o professor Mauro Rizardi. Professor Mauro, que, como eu falei para vocês aqui um pouco mais cedo, ele possui mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje o professor Mauro é professor na área de plantas daninhas pela Universidade Federal de Passo Fundo. Então, mais uma vez, já pega aí, quem não tiver com papel e caneta, já pega, porque tem muitas informações importantes que o Mauro vai trazer para a gente. Mauro, está com você a palavra. Obrigado, Camila. Inicialmente, boa noite, Camila, Simone. É uma satisfação poder dividir esse espaço com vocês e tratar de um dos temas, né, que preocupam o produtor no dia a dia. E eu achei interessante porque o final da palestra da Simone, ela justamente das possibilidades de integração, ela fala de dois problemas relacionados a plantas daninhas, a dessecação e o controle de plantas daninhas antes da semeadura da cultura, para evitar que sejam hospedeiras. A gente vai tentar organizar a nossa apresentação de uma forma não necessariamente descrevendo as plantas daninhas, mas trabalhando a questão relacionada às boas práticas de manejo e associando isso às plantas daninhas dentro desse contexto. Eu vou pedir o auxílio da Simone para ir passando os slides, daí eu vou avisando à medida que a gente vai indo adiante. Então, Simone, pode passar o primeiro, por favor. Então, se nós formos considerar o impacto das plantas daninhas, aí eu não estou falando de espécies em geral, se nós não adotássemos nenhuma estratégia de controle, ou seja, se nós não usássemos um herbicida ou uma prática cultural ou qualquer atividade para diminuir essas populações de plantas daninhas, as nossas perdas de produtividade, elas seriam desde 0 a 100%, ou seja, esses dados que eu estou colocando aí de 2 a 98 são dados tirados de diferentes bibliografias que mostram que o impacto que uma espécie daninha pode ter quando ela ocorre numa determinada condição de lavoura. Mas o que nos preocupa hoje não é ter esse dado aí. Esse dado é importante como referência. O que é importante a gente trabalhar e ter como informação é que se nós não fizermos o controle ou usarmos o controle inadequado, nós podemos também ter perda em produtividade. E existe um dado que mostra que nós podemos, que essa perda, em função do controle inadequado, essa perda gira em torno de 5 a 10%. Ou seja, nós estamos perdendo soja pela mato-competição. Por que está ocorrendo essa perda, essa mato-competição? Por inúmeros fatores. A Simone colocou uma trajetória de espécies de pragas dentro do sistema produtivo. Se a gente pegar a história da cultura da soja, nós tivemos várias etapas aí que preponderam sobre relação a outra. Nós temos uma diversidade hoje de área produtora de soja, são 37 milhões, 32 milhões de hectares cultivados no
no Brasil todo, onde tem uma diversidade de ambientes diferentes, onde no sul nós temos mais a buva como problema, vou mais para a região sudeste, mesmo parte do sul, iniciando no centro-oeste, o amargoso, temos o milho voluntário, temos a vassourinha botão no centro-oeste, na região norte do Brasil, ou seja, é uma diversidade grande de espécies e que ocorrem não necessariamente numa cultura, mas ocorrem dentro de um sistema. Então, em cima disso, nós temos que trabalhar. Então, muitas vezes o controle é inadequado, desde o momento de eu trabalhar o controle, a planta daninha em si, e trabalhar no estágio inadequado da planta daninha. Eu posso estar trabalhando numa condição inadequada do estágio da cultura e até a mato-competição ocorrendo nessa área. Né? Doses inadequadas. Então, também para herbicidas, a gente percebe muito isso, o problema de definir tanto o produto quanto dose. Eficácia do herbicida, e aí tem um ponto importante, muitas vezes se joga toda a expectativa de controle em cima de um herbicida. Né? E nem sempre você vai ter sucesso. Por quê? Porque o herbicida não é para qualquer situação. Vocês podem me dizer assim, olha, como é que eu controlo vassourinha de botão? Depende. Se for na semente, é fácil. Se for plântula jovem, é fácil. Se for uma planta bem desenvolvida, planta adulta, planta já... uma grande quantidade de reserva, não tem herbicida isoladamente que vai propiciar o controle. Então, o problema é do herbicida ou é do manejo? É do manejo. Então, nós temos que entender isso. Então, se nós não começarmos a perceber essa complexidade toda, nós vamos continuar a ter essas perdas de 5% a 10%. Só para colocar para vocês um ponto assim importante, muitas vezes se faz a aplicação de um produto tardiamente na cultura. Vou comentar um pouquinho depois para vocês o impacto disso. Então, isso gera uma perda nessa produtividade. Além do que, nós temos todo o processo de tecnologia de aplicação, que muitas vezes pode ser aplicado numa condição inadequada, em termos de clima, de ambiente, e o produto em si não desempenhar daquela forma adequada o controle. O próximo, por favor, Simone. Se nós observarmos agora as duas principais plantas daninhas aí no cenário de soja, a gente vai ver o quanto elas impactam na produtividade. Então, se a gente observar inicialmente nesse gráfico, esse primeiro gráfico, a perda de produtividade da soja em função da população de Iconiza bonariense, ou seja, de buva, o que a gente percebe? À medida que eu vou aumentando a população de buva na área, eu vou aumentando também a perda em produtividade. Mas essa perda em produtividade, quero chamar a atenção de vocês, ela já é acentuada já na primeira planta. Ou seja, uma planta de buva por metro quadrado já é responsável por reduzir cerca de 12% a produtividade. Então, olha o impacto que isso pode causar quando eu faço um mau manejo, quando eu planto numa condição inadequada. Da mesma forma, se nós pegarmos o amargoso, também é uma planta até muito mais agressiva, muito mais competitiva que a própria buva. Se a gente observar esse dado da Embrapa, mostra o seguinte, que uma população de 1 a 3 plantas de amargoso por metro quadrado, elas já por si só reduzem a produtividade em cerca de 24%. Então, veja o impacto que essas plantas podem causar. Tá? Agora, é importante a gente entender também que essas plantas, pegando o caso específico dessas duas, elas não necessariamente são são plantas daninhas da soja. Elas são plantas daninhas do sistema e que passam a ser problemas na planta daninha na soja no momento em que eu faço o manejo inadequado dentro do sistema. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, não pensando na planta daninha da soja, do milho, do algodão, do trigo, mas do sistema como um todo. Tá? Tanto isso é verdadeiro que, por exemplo, o buva é problema tanto na cultura do trigo, é problema tanto na cultura da soja, quanto na cultura do milho. Então, ela não é uma planta daninha específica de uma cultura. Ela pode ocorrer em diferentes situações. Próximo. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante que a gente tem que entender é a questão das boas práticas. Eu sempre digo assim, que tudo que eu fizer de bem feito para a cultura, eu vou prejudicar a planta daninha. E tudo que eu fizer para prejudicar a planta daninha, eu vou beneficiar a cultura. Se a gente parar para olhar essas duas afirmativas, as duas estão buscando beneficiar a cultura.
Tá? Ou seja, no momento que eu faço um controle cedo ou semeio no limpo, eu estou fazendo o quê? Controlando a planta daninha, ok? Mas estou beneficiando a cultura. Todos aqueles recursos do meio, água, luz, nutrientes, eles vão ser utilizados pela cultura e não vão ser perdidos pela presença de planta daninha. Por outro lado, tudo que eu fizer para beneficiar a cultura, eu vou prejudicar a planta daninha. Por exemplo, se eu trabalhar com uma boa população de plantas da cultura, ela cobre rapidamente a entrelinha e eu prejudico a planta daninha. Então, as boas práticas se resumem a essas duas frases aí. Tudo que eu fizer, eu devo buscar trabalhar a cultura. E vai dar o retorno lá na frente em produtividade, em retorno econômico do produtor, que é o que a gente busca. Próximo. Então, esses pontos, eles são importantes também da gente considerar dentro de um sistema e da dinâmica de plantas daninhas no ambiente. E aqui, essa representação, ela mostra exatamente os nossos problemas. A maioria dos nossos manejos, a maioria do produtor, ele busca o controle de plantas daninhas para evitar a matocompetição. Ou seja, nesta fase inicial ali, onde está escrito competição. Só que eu tenho que entender que eu não consigo necessariamente ter um controle 100%, por razões de produto, de fluxos de emergência diferentes da planta daninha, estágios diferentes, e sempre vai ficar alguma planta daninha na área. O que nós queremos é que ela não venha competir com a cultura. Porém, nós podemos muitas vezes cometer um erro de que qualquer planta daninha que sobra, ela pode gerar uma nova população. Então, se eu considerar, por exemplo, uma planta como o caruru, produz aí 500, 1 milhão e 200 mil sementes. Sobrou uma planta, são 500, 1 milhão e 200 mil sementes que vão ficar no sistema. Então, a gente tem que entender essa dinâmica toda. Ou seja, eu tenho a planta daninha que vai competir, que eu vou controlar, que pode sobrar, que vai reinfestar e que vai retroalimentar o sistema. Então, eu tenho que pensar no manejo englobando o período todo o ciclo da planta daninha dentro desse processo. Próximo. E dentro desse contexto, existem 3 premissas, que é onde eu vou organizar a minha apresentação. Né? Então, dessas 3 premissas que eu considero como premissas básicas para o manejo de plantas daninhas, elas são basicamente, e eu sempre digo assim nas apresentações que a gente faz no caminhão, que é fácil controlar a planta daninha. É só seguir as premissas básicas. Quais são elas? Não deixar entrar a planta daninha. Ou seja, eu trabalhar para não deixar entrar semente na área. A gente já vai detalhar isso para vocês. Então, primeiro ponto, não deixar entrar semente. Segundo, se a semente entrou na área, eu não poderia deixar ela germinar ou emergir. Tá? Então, eu tenho que buscar uma forma de eu atender essa premissa. Se por acaso eu deixei emergir, eu não consigo fazer um bom controle, ela emergiu, eu não posso deixar ela competir com a cultura, ou interferir com a cultura, e também não posso deixar ela se multiplicar, ou se reproduzir. Então, o manejo em si, ele deve envolver essas premissas. Quais as estratégias que eu vou usar no manejo, a gente vai comentar depois. Mas, necessariamente, eu tenho que buscar atender essas 3 premissas. Então, quando a gente fala do manejo integrado, pode passar, Simone. Quando a gente fala do manejo integrado, a gente envolve o quê? Medidas preventivas, né? Medidas culturais, medidas químicas, medidas biológicas, né? Ou seja, mecânicas, a gente procura integrar isso dentro de um manejo, de um programa de manejo. Então, primeiro ponto que é básico é não deixar a semente entrar. E aí, gente, isso pode ser uma simplicidade tão grande, mas ao mesmo tempo é tão simples que o produtor não dá bola, que as pessoas não levam em consideração isso. Ou seja, toda e qualquer planta daninha, a sua origem é a partir da semente. Se nós não entendermos a dinâmica da semente no sistema, nós vamos ter cada vez mais problemas de plantas daninhas na área. Ou seja, todo ano eu vou usar uma estratégia química, física, mecânica, sei lá, para controlar uma determinada espécie, e mesmo assim eu vou estar todo ano
tendo novos fluxos de plantas daninhas na área. Se eu não entender esse processo, se eu não entender a dinâmica da planta daninha e a importância da semente na área. Então, entender todos os processos de disseminação. Então, aqui eu coloquei exemplos de buva e de amargoso. Quando é que o amargoso começou a se tornar problema? Foi na última safra? Não, amargoso sempre existiu. Se tornou problema a partir de 2005, quando foi identificada a primeira população resistente, e em função dessa seleção da resistência e a facilidade que elas têm de ser disseminada pelo vento ou pelos agentes de disseminação, ela se espalhou rapidamente para outras regiões do Brasil e se adaptou bem a essas condições. Buva é de agora? Não, buva dos anos 80, quando se começou a trabalhar o plantio direto, buva era um problema. Se deixou de ser um problema com a entrada inicialmente da soja RR, né? Mas depois começou a ser um problema quando nós simplificamos o sistema, ou passamos a usar repetidamente o herbicida e acabou selecionando plantas resistentes. Hoje é um problema muito sério em algumas regiões mais, outras menos, mas muito sério nas regiões produtoras de soja. Mas é importante que todas essas sementes, ou esses dois exemplos que eu estou colocando para vocês, o fluxo de disseminação dela, ela é rápida, porque são sementes facilmente levadas pelo vento. Então, eu tenho que entender isso. Eu não posso eliminar o vento, mas posso trabalhar na questão da semente. Então, o primeiro ponto, não deixar a semente entrar, eu tenho que entender, conhecer a forma de disseminação de cada uma das espécies que mais ocorrem na região na qual eu tenho a minha lavoura. Próximo. Se nós pensarmos nessa representação aqui, nessas conjuntos de fotos, vocês vão perceber bem isso. São algumas das espécies que hoje são problema. Então, eu falei rapidamente para vocês do amargoso e da buva. Vamos pegar aqui, ó, inicialmente da buva, nessa primeira foto aqui, onde tem a soja. Se vocês olharem na margem da lavoura, na beira da lavoura, na beirada da lavoura, a quantidade de sementes que tem, ou de plantas que tem. Então, o agricultor, ele faz um bom controle dentro da cultura, mas deixa todo o entorno da área como foco de abastecimento de semente. Ou seja, tira a soja depois, o fluxo de emergência de plantas dessas sementes vai ocorrer e aí você vai passar a ter novamente uma infestação elevada. Se eu for para essa outra foto aqui, onde aparece o amargoso, aqui embaixo, fontes de semente de amargoso, você tem aqui uma rodovia, isso aqui é no estado de Goiás, essa rodovia, e na beira de estrada aqui, você tem um conjunto de plantas de amargoso em processo de reprodução. Para onde vai parar essa semente leve que é levada, que o vento pode levar? Óbvio que vai ser na lavoura próxima, no caso da lavoura de soja mais próxima que existe. No Rio Grande do Sul, tem uma outra espécie daninha que começou a se tornar problema, que é uma espécie comum em áreas de pastagem, em áreas mais áreas sem cultivo, que é o capim-rabo de burro. E hoje é um problema sério em algumas áreas. Por quê? Aconteceu a simplificação do sistema químico, ou seja, usando o herbicida que não é muito eficaz para controlar essa espécie, a produção de sementes próximas, e essa semente, gradativamente, também semente leve, sendo levada para dentro da área agrícola. Se nós pegarmos agora, observar essa outra foto aqui, onde tem capim pé de galinha, né? Se perguntar, até tem uma pergunta, será que tem pé de galinha? Este pé de galinha aqui, ele está entrando, já é uma planta comum no centro-oeste, uma planta comum na região sudeste, na região sul, e está cada vez se tornando mais problema. Por quê? Disseminação. E uma das formas de disseminação, principalmente naquelas áreas onde você integra a adubação orgânica, adubação com resíduos animais na lavoura, você acaba introduzindo esse problema. Que é o que acabou acontecendo nessa última safra, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, a introdução do caruru roxo, do amaranthus híbridos. Ou seja, uma espécie que foi introduzida provavelmente um sistema que envolve a produção animal, seja com o próprio animal ou mesmo com os dejetos desse animal aplicados na lavoura, e hoje é uma planta daninha que já veio com resistências, já entrou com resistência ao herbicida, aos EPS, ao glifosato e aos herbicidas inibidores da ALS. Ou seja, dificultando mais o processo de controle. Então, as estratégias preventivas, elas envolvem isso. Eu sempre digo assim,
É aquele chavão, é melhor prevenir do que remediar. Isso é fundamental nessa parte de manejo da entrada de semente. No próximo. E não é só a produção de sementes no entorno, a adubação orgânica em si, é o dia a dia na propriedade. Muitas vezes a gente observa no campo algumas manchas de plantas daninhas na área, algumas áreas com algumas espécies, tá? E na hora de eu fazer a colheita, eu simplesmente passo a colhedora na área e vou espalhando essa semente para diferentes locais. O próprio amargoso, uma das especulações que se tem da disseminação do amargoso para as regiões centro-oeste, né, e mesmo a região norte do Brasil, tenha sido pelo fluxo de colhedoras saídas da região sul, principalmente do estado do Paraná, e que foram levadas para essas outras regiões, e disseminando o problema. Outro exemplo que nós temos, o caruru Amaranthus palmeri, o caruru gigante, que entrou, foi introduzido. Uma das especulações que se tem é que tenha sido introduzido através de colhedoras que foram introduzidas em uma determinada região do Mato Grosso, e hoje nós temos a planta daninha, que não existia no Brasil, introduzida nessas condições. Além desse processo de maquinário da colhedora, nós temos o próprio transporte. Vocês estão vendo uma foto aqui com um pneu estepe de um caminhão e com presença de sementes de soja, e com certeza terão sementes de plantas daninhas aqui. Então, são focos de disseminação, estratégias preventivas, tudo que eu devo trabalhar para impedir que a semente seja espalhada, que ela retorne, ou que entre pela primeira vez numa determinada área. Próximo. Então, essas são algumas práticas que também a gente pode adotar. E tem outra que é fundamental, que muitas vezes a gente não considera, é quando eu trabalho com uma semente de uma soja, do milho, vou pegar a soja especificamente, eu devo trabalhar com premissas básicas dessa semente também, que é germinação, vigor e pureza. A pureza nesse aspecto aqui ela é fundamental. Eu tenho que ter necessariamente, a hora que eu adquirir uma semente, eu tenho que ter certeza e segurança que essa semente esteja livre da presença de sementes de plantas daninhas. A legislação até permite que tenha uma, duas sementes, por exemplo, de uma buva e de um amargoso. Mas eu tenho que ter segurança que essa semente de soja que eu vou plantar, ela tem que estar livre da semente de planta daninha. Da mesma forma, eu tenho que ter segurança, quando eu trabalhar com cultura de cobertura, que eu tenho que necessariamente cuidar a origem dessas coberturas. Ou seja, eu tenho que saber e ter a segurança que também, no momento que eu vou estabelecer uma cultura de cobertura, eu não tenha o risco de introduzir uma semente de uma planta daninha. Tá? Porque a introdução dela significará o quê? A necessidade de eu controlar posteriormente. E muitas vezes pode ser de uma espécie de difícil controle. Outro ponto importante que nós temos que chamar atenção, que hoje, se eu considerar, vamos pegar aí algumas espécies, o capim-pé de galinha, que é muito comum dele ser distribuído também através de sementes misturadas de culturas de cobertura. Muitas vezes eu posso levar uma semente de pé de galinha, gerar uma planta, e essa planta ser facilmente controlada. Mas, ao mesmo tempo, também eu posso estar introduzindo uma semente de capim amargoso, que me gera uma planta de dificuldade com isso. Eu posso ter dentro de uma população de plantas daninhas, plantas resistentes ao herbicida e plantas suscetíveis. Então, tem que tomar muito cuidado, que quando vou introduzir uma planta dessas, não é introduzir somente qualquer planta. Eu posso estar introduzindo a resistência, eu posso estar disseminando a resistência. E isso, infelizmente, a gente já percebeu e já vivenciou, tanto com a buva quanto o amargoso, na região sul do Brasil. Ou seja, nós disseminamos o problema, seja pelo produtor utilizar semente de qualidade duvidosa, sempre tem uma procedência definida, você tem um cuidado com relação à pureza, ou mesmo em relação àqueles outros aspectos que eu coloquei anteriormente para vocês, associados ao manejo em si, seja na colheita ou mesmo no estabelecimento das culturas. Próximo. Esse é o primeiro ponto, então, não deixar a semente entrar. Bom, ela entrou, e agora? O que eu posso fazer? Bom, a semente entrando na área, eu tenho que trabalhar necessariamente com o processo de supressão, né?
Eu tenho que suprimir a emergência dela. Seja pelo manejo da cultura, por uma estratégia química. De que forma a supressão pode ser trabalhada com o manejo da cultura? Né? Eu tenho que sempre pensar no seguinte, lembra que eu coloquei para vocês lá no início que tudo que eu fizer para beneficiar a cultura prejudica a planta daninha. Né? Então, se eu quiser beneficiar a cultura, prejudicar a planta daninha, eu tenho que possibilitar a dianteira competitiva da cultura. Ou seja, a cultura tem que se estabelecer antes que a planta daninha na área. Então, eu tenho a semente do solo, eu tenho que necessariamente montar uma estratégia para que a cultura, ou a semente da cultura, ela germine antes do que a planta daninha. E aí nós temos várias possibilidades que a gente tem de manejo, né? Não envolvendo ainda o químico. Por exemplo, o rápido estabelecimento da cultura pode ser obtido como? Trabalhando com qualidade da semente. Eu falei a pureza anteriormente. Agora a gente pode trabalhar a germinação e vigor. Então, se eu trabalhar e eu devo buscar isso para produtividade, inclusive. Quanto maior a germinação, mais uniforme vai ser a minha área, melhor vai ser o aproveitamento da luz dentro do dossel, da cultura. Da mesma forma, o vigor. Uma planta com maior vigor, ela vai se estabelecer rapidamente, vai ter uma uniformidade de estabelecimento dessa lavoura e que vai também fazer com que ela cubra antes do solo, cobrindo antes do solo, tem menos recursos para a planta daninha se estabelecer. Então, essa premissa de não deixar emergir, ou deixar a planta daninha se estabelecer, ela envolve a questão da cobertura do solo em si. Né? E eu estou falando agora da cultura. Depois a gente pode falar da palhada, mas a cultura é um ponto importante nesse ponto. Então, pode notar que aquelas situações, e esse ano, por exemplo, no sul do Brasil aconteceu, de no período da semeadura eu ter falhas ou restrição hídrica. Ou com problemas no primeiro momento, algumas situações das sojas do cedo, de muita chuva na semeadura. Isso gerou uma população uniforme. Essa desuniformidade significou o quê? Vazios ou espaços livres para a planta oportunista, no caso a planta daninha, se estabelecer. Ou seja, ela passou a ocupar parte desse espaço. Ela passou a ser uma planta competidora dentro desse cenário. Por outro lado, se nós tivéssemos uma cobertura da cultura, a gente não teria provavelmente essa condição. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, semear em condições favoráveis. O que é semear em condições favoráveis? Dar condições de que a cultura se expresse a sua germinação. Ou seja, condições ideais para a cultura de temperatura, de umidade, para favorecer o estabelecimento dela. Da mesma forma, a gente pode comentar a semeadura no limpo, uma boa dessecação. A Simone colocou lá a importância da dessecação antecipada para evitar a presença de pragas, ser hospedeira de pragas. A dessecação antecipada também, ela é importante para quê? Porque quando eu vou estabelecer uma cultura, eu não tenho a presença da planta daninha e, acima de tudo, eu tenho uma cobertura de uma planta morta, ou seja, uma palha seca, que vai me facilitar todo o plantio. E aí eu vou ter uma condição favorável para estabelecer a cultura no limpo. Estabelecida a cultura no limpo, tendo uma boa germinação, ela se estabelece. E ao se estabelecer, ela tem uma capacidade, e é isso que a gente deve buscar, de um rápido fechamento. Ou seja, ela tem que ser cultivares adaptadas, eu tenho que trabalhar com espaçamentos entre linhas que me dê essa condição de rápido fechamento, respeitando, obviamente, as características do cultivar em si, as variabilidades, as características da região, né? E ajustando a isso uma população de plantas para que eu tenha um estande de plantas uniforme. Veja que eu estou falando da cultura. Tudo que eu falei nesse tópico aqui é para a cultura, é trabalhar a cultura como uma aliada dentro do processo. Próximo. Então, a partir desse trabalhar a cultura, eu tenho que também ter a visão do sistema, ou seja, toda vez que eu penso em estabelecer uma soja, eu tenho que pensar o que eu vou fazer antes. Se eu estiver no sul do Brasil, nas regiões mais frias, eu tenho a possibilidade de trabalhar com um cenário diferente. Um cenário onde eu tenho um conjunto de espécies de cobertura vegetal que eu posso trabalhar. Nós fizemos até, dentro das boas práticas, né, um webinar só sobre manejo de coberturas vegetais. Então, a importância dessas coberturas no sistema é fundamental. Então, vocês estão vendo nesse gráfico aqui, onde mostra a supressão de plantas
daninhas, né, em função da cobertura, né? Vocês observam aqui no caso é para azevém, mas a gente poderia ter para outras espécies. O que a gente está observando aqui? 4 situações: pousio, ou seja, não foi feito nada no período de inverno, e onde eu tinha ervilhaca, centeia e aveia preta. Olha o efeito dessas coberturas na população de plantas de azevém. Ou seja, elas são aliadas importantes no processo. Então, uma das formas de eu diminuir o fluxo de germinação e emergência de plantas daninhas de sementes que estão no banco de sementes é eu trabalhar com esses modelos que envolvem coberturas vegetais. Se eu for para a região centro-oeste, eu tenho possibilidades. Hoje bastante difundida, né, a técnica da consorciação de braquiária com milho, né, vocês estão vendo uma foto representando aqui isso, né? Então essa braquiária vai cobrir o solo, vai diminuir o fluxo de emergência de buva, vai suprimir o desenvolvimento de outras plantas daninhas, como o próprio amargoso, vai ter uma planta menos desenvolvida, menos entocerada, mais fácil de controle, né? Assim como outras espécies daninhas também, por exemplo, o próprio capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha gosta de um solo mais compactado, uma compactação superficial. Se eu tiver uma cobertura, essa compactação superficial ela não vai ocorrer e eu passo a ter uma possibilidade aí de utilizar ela suprimindo também ou inibindo o processo, o fluxo de emergência dessa planta. Outras situações, eu não tenho milho na segunda safra, eu posso trabalhar com milheto, posso trabalhar com sorgo, ou seja, eu tenho que proteger o solo. Para quê? Para diminuir o fluxo de emergência da planta daninha e além das vantagens do próprio benefício em si que a gente tem quando trabalha, benefício físico, químico do solo, quando a gente trabalha com esse tipo de cobertura. Próximo. E outro ponto importante que a gente tem, outra estratégia importante para a gente diminuir o fluxo de emergência de plantas daninhas é a utilização de herbicidas pré-emergentes. E aí nós temos um espaço muito grande para trabalhar. Nós, infelizmente, nos últimos anos, nós acabamos esquecendo um pouco da importância dos pré-emergentes no sistema. Mas eles são ferramentas importantíssimas para evitar mato-competição inicial. No momento que eu estabeleço uma cultura, faço uma boa dessecação, utilizo um pré-emergente, né, ele vai atrasar o fluxo de emergência da planta daninha e vai jogar a aplicação do herbicida pós-emergente em plantas mais desenvolvidas da soja. E nessas situações, em uma só aplicação depois, eu consigo controlar as plantas daninhas presentes na área. Então, e ficar atento aos benefícios do pré-emergente são fundamentais. Se a gente observar esse cenário aí que a gente já percebeu esse ano no Rio Grande do Sul e parte do Paraná também, com a introdução do caruru roxo, do amaranthus híbridos, a presença dos herbicidas pré-emergentes serão fundamentais para a gente enfrentar esse problema. Até porque algumas espécies como essa, que eu dei o exemplo, elas têm fluxos de emergência diferenciais. E esses fluxos de emergência diferenciais, muitas vezes, ocorrem dentro da cultura em vários momentos. Então, para eu controlar ela nessas condições, eu teria que fazer várias aplicações de um mesmo herbicida, ou várias aplicações em pós-emergência. E muitas vezes eu não tenho muitas alternativas de herbicidas para essas condições. Então tem que tomar cuidado. Então uma das possibilidades que a gente tem para diminuir essa utilização do pós-emergente é nós trabalharmos com o pré-emergente. Então a mato-competição inicial é o primeiro grande objetivo da utilização do pré-emergente. O segundo grande objetivo do herbicida pré-emergente é que ele não me possibilita o manejo de espécies de difícil controle. Ou seja, eu tenho um conjunto de plantas, vamos pegar o exemplo da vassourinha de botão, que é uma planta que está preocupando muito na região centro-oeste e em outras regiões do Brasil. E é uma planta de difícil controle quando ela se desenvolve. Mas quando ela é jovem, como disse antes, é mais fácil de controlar. Então, se eu trabalhar com herbicida pré-emergente, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, atrasar o fluxo de emergência dela. Segundo, eu vou necessariamente uniformizar o padrão de plantas no momento que eu vou aplicar o pós-emergente. Eu terei plantas menos desenvolvidas, aí eu consigo, com a utilização de alguns herbicidas na pós-emergência, ter um certo controle dessa espécie. Isso é válido para outras espécies também. Então, eu tenho que pensar em integrar essa prática como uma ferramenta importante, ou seja, auxiliar naquelas plantas de difícil controle que a gente tem observado. Já dei alguns exemplos para vocês, mas além desses, nós temos corda de viola, temos a trapoeraba, né? Temos a poaia no sul, temos a erva quente em outras regiões, mais Paraná, Goiás,
que acabam aparecendo e que são formas ou estratégias para a gente controlar a utilização desses herbicidas pré-emergentes. Além disso, esses pré-emergentes, eles me permitem um outro aspecto importante, que é o quê? Uma premissa básica para a montagem de um manejo de plantas daninhas, ele envolve a rotação de mecanismos de ação para a gente prevenir ou atrasar a seleção de biótipos resistentes. E eu tenho alguns mecanismos de ação que eu somente posso utilizá-los na pré-emergência, né? Por exemplo, eu tenho pré-emergentes inibidores da ALS. Então, é uma possibilidade, embora eu possa também usar ALS e em pós-emergência da soja. Mas eu tenho, por exemplo, inibidores da mitose, que somente eu tenho pré-emergente. Eu tenho inibidores da ácidos graxos de cadeia longa, também, que somente só a utilização em pré-emergência. Ou seja, me dá a possibilidade de trabalhar com esses. Além, como disse, dos próprios ALS, dos Protox, que são herbicidas que têm uma ação residual muito importante e que vão prevenir aquele fluxo de emergência inicial da planta daninha. Lembra que eu falei para vocês no início que nós podemos perder 5% a 10% parte desse problema por mato competição? Muitas vezes, quando não uso pré-emergência, eu faço controle muitas vezes tardiamente e acabo podendo perder por mato competição. Então, essa ferramenta, nós temos que ter uma atenção muito grande, porque necessariamente nós vamos ter que trabalhar nas diferentes culturas e também no sistema, como eu vou comentar logo na sequência. Próximo. Outro ponto importante é se nós já temos, então, ela emergiu, entrou na área, emergiu, já estou no terceira premissa. Não deixar interferir com a cultura. E aqui é uma premissa importantíssima, gente. E nós estamos pecando muito. Eu acabei de falar para vocês a importância do pré-emergente, dele dar o residual e atrasar o fluxo de emergência planta daninha. A maioria dos produtores fazem o controle de plantas daninhas quando a soja está em estágio V4, V5. Ou eventualmente até com estágio V3. Ou seja, V3 significa 3 nós, não é 3 trifólios, são 3 nós. E a gente sabe, a gente tem informações, tem muitos trabalhos que mostram, ainda mais com esses cultivares de ciclo mais precoce, ou ciclo mais curto, que nós temos uma competição inicial já significativa. Ou seja, se eu tiver plantas daninhas na área e a soja estiver no estágio V2, ou seja, primeiro trifólio desenvolvido, segundo nó, ou seja, considerar o segundo nó, nós já podemos ter mato competição. Então, necessariamente, o que nós devemos trabalhar? Evitar esta mato competição inicial. Então, o pós-emergente também ele deve considerar o estágio da cultura para evitar mato competição. Mas não é só isso. Próximo. Ele também deve considerar o estágio da planta daninha. E aí, nós esquecemos, principalmente a geração mais nova. A geração mais nova acredita que o herbicida controle qualquer planta daninha em qualquer estágio. E eu volto a dar o exemplo para vocês. Me pergunto, como é que eu faço para controlar, por exemplo, amargoso? Depende. Se for planta jovem, é fácil. Se for planta adulta, é difícil. Por que nós deixamos, então, chegar na planta adulta? Nós falhamos no processo, depois a gente vai dar um exemplo para vocês aí. Então, sempre tenha em mente o seguinte, todo e qualquer herbicida pós-emergente é mais eficaz o seu controle quanto mais jovem for a planta. Aqui eu coloquei 2 espécies aí para mostrar para vocês. Até são espécies de fácil controle, mas necessariamente eu tenho que posicionar os herbicidas nas fases iniciais. Então, a aplicação nas fases iniciais tem uma maior sensibilidade. Além disso, nós também temos que considerar a questão da dose do herbicida. Não é só o estágio. Muitas vezes você diz assim, não, vou trabalhar com uma dose abaixo da dose recomendada porque a planta está pequena. Não, a dose recomendada é a dose de rótulo, é a faixa de dose de rótulo, nem abaixo nem acima. Se eu trabalhar com essa variação de dose muito abaixo, muito acima, eu posso gerar ou acelerar o processo de seleção de plantas resistentes, o que é um problema que nós temos que também ficar atentos. Além do processo da aplicação em si, que pode também gerar gradientes de dose, o fato de nós dosarmos o produto e utilizar as indicações recomendadas pelo fabricante. Próximo. Então, essa questão do estágio de desenvolvimento, ela é fundamental. Então, se vocês observarem esta figura aqui, e eu nem nominei os herbicidas.
Então, é controle de buva em diferentes estágios de desenvolvimento. Né? Então, aqui estão os autores, se vocês quiserem acessar e buscar a informação, ela já está publicada. Ela mostra o seguinte, 3 situações de momento de aplicação, em termos de tamanho da planta de buva. Plantas até 5 centímetros, de 6 a 15, e de 16 a 25 centímetros. Observe a diferença de controle que eu tenho dentro do mesmo herbicida. Onde eu tenho, por exemplo, nessa herbicida A, utilizo o herbicida com plantas até 5 centímetros, eles me dão um controle acima de 90%. Da mesma forma o B, dá 98%. E o C chega até a 100% de controle. Agora, no momento que eu vou deixando essa planta crescer 6, 15 centímetros, eu já reduzo a menos de 80% de controle no caso do herbicida A menos de 70% do B. O C ainda eu consigo ter um bom controle acima de 60%. Mas também o C começa a reduzir mais a partir de 16, 25 centímetros. E muitas vezes a gente percebe no campo o produtor querendo usar herbicidas para controlar árvore de buva. Ele não vai conseguir. Por quê? Não é a limitação do herbicida, é a questão do estágio da planta. Então, se eu não entender isso e não trabalhar integrando essas práticas aí, eu cada vez vou ter mais dificuldade de controle, cada vez vou mais despender mais combinação de herbicidas e mais vai sobrar plantas daninhas na área. Sem contar aquela questão toda associada à resistência. Tá? Então, eu posso ter alguns herbicidas que muitas vezes eles têm um controle intermediário, mas se eu aplicar uma planta bem jovem, eu posso ter um controle eficiente. Então, se eu trabalhar com pré-emergente, diminuo o fluxo, reduzo o porte da planta daninha para depois aplicar o pós-emergente. Entenderam qual é a ideia de a gente integrar práticas? Próximo. Então, o estágio de desenvolvimento é fundamental. Outro ponto, se sobrou plantas, eu não deveria deixar produzir semente. Essa é um pouco mais complicado dentro das culturas, porque nós não temos se nós não controlamos a planta, ela sobrou daquele controle específico. Mas depois, no pós-colheita, é importante depois chamar a atenção de vocês. Se a gente observar nesta figura aqui, ó, nessa representação, o que nós temos aqui? Uma simulação de um fluxo de emergência ou de presença de picão preto. Eu peguei uma planta que tem pouca semente. Uma planta de picão produz 1.500 sementes. Então, se sobrou uma planta de picão numa área de soja, ela vai produzir ou pode produzir 1.500 sementes. Dessas 1.500 sementes, cerca de 20% ela germina após a colheita da soja. Dessas, ou seja, 20% vai dar 300 que vão germinar. Dessas 300, elas vão produzir 750 sementes, ainda logo depois na sequência da soja. Vai chegar no ano seguinte, quando vou plantar soja novamente, eu posso ter no solo 226 mil sementes a partir de uma planta. E veja que ela só produz 1.500, porque ela pode ter 2 fluxos dentro da estação de crescimento, e aí ela pode multiplicar muito mais essa produção de sementes. Próximo. Então, esses dados, eles devem ser considerados. E isso é importante no manejo outonal, no manejo pós-colheita. Né? Então, a gente fala manejo outonal, mas no caso, ele é basicamente pós-colheita da cultura da soja no sul, e pós-colheita da cultura do milho, no caso, nas demais regiões do Brasil. Então, eu tenho 2 situações aqui, o amargoso pós-colheita de soja e a buva pós-colheita de milho. Olha o tamanho dessas plantas, olha a dificuldade de controle. Mas, necessariamente, eu não posso deixar essas plantas produzindo semente, porque senão elas vão abastecer o banco de sementes. Além disso, é uma oportunidade ímpar que eu tenho de quê? De manejar a planta daninha para quê? Para não se desenvolver muito e quando chegar na pré-emergência da soja, ou no pré-plantio da soja, eu tenho uma planta muito grande para fazer o controle. Então, este manejo, veja, eu não estou falando do plantio da soja, estou falando tudo no intervalo onde não tem a soja. O manejo outonal, ele é fundamental da gente integrar dentro das estratégias de controle. Eu sempre digo assim, que tão importante controlar a planta dentro da cultura é não deixar aquela planta que sobra depois da colheita se multiplicar e se reproduzir e vir a abastecer mais o banco de sementes ao longo do tempo. Próximo. Então, esse é importantíssimo. Então, como é que eu posso integrar essas 3 premissas básicas que eu coloquei para vocês? Ou seja, não deixar a semente entrar, se entrou, não deixar germinar ou emergir, e se emergiu, não deixar interferir com a cultura ou mesmo produzir semente.
Vamos tentar ver o modelo em cima do amargoso. Próximo. Então, se a gente considerar o amargoso, ele tem um ciclo, pode variar de uma região para outra, assim, alguma particularidade, mas vamos começar a partir do fluxo do plantio da soja. Semeia a soja, certo? As primeiras plantas de amargoso que vão aparecer, elas serão dentro da soja. Se eu não controlar essa planta dentro da soja, ela vai se desenvolver, e quando eu vou colher a soja está pronta para colher, bem à direita, vocês estão vendo ali a soja já em estágio desenvolvido, vocês estão vendo o amargoso em fase de frutificação. Eu venho com a colhedora, a soja está pronta para colher, colho, corto ele, a semente fica no solo, a planta cortada vai começar a estar presente na área esperando. Daí logo em seguida eu planto o milho, em cima dessa planta cortada, ela vai rebrotar dentro do milho, e dentro do milho ela vai também se reproduzir. Então, eu tenho no milho dois pontos. Eu tenho novos fluxos de emergência, em função do banco de sementes, e tenho o rebrote daquelas plantas cortadas na cultura, com a colheita da soja. Aí, posteriormente, vem o colhendo do milho, e esse amargoso pode perenizar na área se eu não fizer uma estratégia pós-colheita, aquele outonal que eu falei para vocês para trabalhar. E este é o ciclo. Então, o primeiro ponto para eu integrar aquelas 3 premissas, eu tenho que trabalhar com a compreensão do ciclo. Não deixar semente. Bom, onde é que tem a sementinha aí que eu posso trabalhar? Não deixar emergir. Onde é que ele emerge? Na soja e no milho. Então, pré-emergente na soja é importante, mas também um pré-emergente no milho é fundamental. E trabalhar dentro da cultura para não deixar essa planta produzir semente. Utilização de graminicidas dentro da cultura da soja para evitar a presença e a mato-competição dessa planta daninha. Então, entender essa dinâmica é importante. Próximo. Então, se a gente observar dentro de um cenário pode passar o próximo. Dentro do cenário de um modelo de produção, onde a gente tem soja, milho, safrinha, pousio e soja, a gente tem algumas oportunidades belíssimas para manejar o amargoso. Tá? Essas oportunidades quais? Né? Por exemplo, eu posso trabalhar numa condição manejo outonal, então no final da colheita do milho eu posso trabalhar, é uma oportunidade, eu tenho plantas mais jovens, mais fácil de cortar, mais fácil, plantas cortadas, algumas delas, mas se eu deixar ela rebrotar, tiver uma condição às vezes de umidade, nem todas as regiões permitem isso, eu poderia esperar o rebrotar um pouco e fazer a aplicação. Aliás, esse é um ponto importante. Nas áreas onde eu não tenho milho safrinha, a melhor época de controlar o amargoso é pós-colheita de soja. Porque ali eu vou ter o corte, uniformizo o corte e a planta vai rebrotar logo na sequência. Agora, quando eu venho para uma situação já dentro do pousio, ou seja, avançando no pousio, com que tipo de planta eu vou encontrar? Plantas já rebrotadas, plantas mais desenvolvidas, em estágios de desenvolvimento diversos, e já algumas com semente. Se eu, por outro lado, for fazer o controle somente pré-soja, eu vou ter plantas muito grandes, toceiras, e com elevada quantidade de produção de sementes. Então, veja bem, eu tenho plantas jovens no primeiro momento, plantas rebrotadas e plantas toceiras. É mais fácil controlar quando jovem. Portanto, manejo outonal é fundamental para a gente trabalhar a questão do amargoso pós-colheita de milho. Entender o processo. Bom, mas se tem semente, ou do banco de sementes, ou mesmo de novas sementes, plantas que sobraram, como é que eu vou trabalhar com essas sementeiras se já está introduzida na área? Herbicidas pré-emergentes, que têm ação residual no solo para impedir a emergência dessas plantas na área. Vão sobrar plantas, vão germinar mais tarde? Algumas sim. Trabalhar com herbicidas pós-emergentes aqui. Planto a soja, colho a soja, vem o milho, pré-emergente no milho. Ou seja, eu tenho uma visão do sistema como um todo. Tudo que eu fizer antes da soja e bem feito, vai melhorar o manejo de plantas daninhas dentro da cultura. Essa é a ideia. Próximo. Então, dentro desse cenário, para a gente ir finalizando, dentro desse cenário de trabalhar o sistema, nós temos que integrar, junto com isso, a exemplo que a Simone colocou, a necessidade que nós temos de rotacionar mecanismos de ação. Ou seja, trabalhar com
herbicidas diferentes ao longo do sistema. Então, uma forma de a gente trabalhar é tentar rotacionar esses mecanismos diferentes na pré-emergência da soja, outro mecanismo na pré-emergência do milho, ou seja, não repetir o mesmo herbicida ao longo do sistema. Próximo. E com isso a gente consegue atingir o nosso objetivo. Próximo, por favor. Que é adotar as boas práticas de manejo, de tal forma que nós tenhamos um controle eficiente da planta daninha, que nós auxilie no manejo da evolução da resistência de plantas daninhas e que, acima de tudo, preserve as tecnologias que estão hoje utilizadas e as novas tecnologias de manejo de plantas daninhas que serão introduzidas dentro do sistema. Certo, pessoal? Era esse o nosso recado. Fica os nossos contatos aí, né? Fique à disposição para trazer questionamentos para nós. É uma satisfação poder colaborar. Obrigado. Excelente, professor Mauro. Tema realmente muito importante. Acredito que agregou muito para quem está assistindo. Inclusive, essa questão da mata competição, aqui eu vejo muito problema, buva, picão preto, que acaba causando prejuízo para os agricultores. Então, às vezes, ali é uma questão de boas práticas agrícolas utilizadas, às vezes é uma rotação de culturas, enfim, vários fatores que podem fazer toda a diferença ali no final, evitar, de repente, sementes que vá para outras áreas, que sejam deslocadas para as outras áreas através de maquinários, de equipamentos e tudo mais. Então, muito obrigada. Tá? E agora, falar para vocês que estão assistindo aqui, nós vamos, então, para a parte das dúvidas. Para quem ainda não mandou a dúvida para o Mauro, se tiver alguma dúvida ainda, vai aparecer aí para uma opção escrito Q e A. Então, você pode mandar aí, tá ativa essa opção ainda. E vamos começar a responder as perguntas de quem já mandou. Deixa eu pegar aqui a primeira, que vai para a Simone. Simone, quando devo realizar o controle de percevejo marrom na soja? Bom, o controle do percevejo, ele precisa, primeiramente, ele vai partir do monitoramento. O ideal é que se controle o inseto colonizante. Lembra que eu falei que ele vai chegar na fase, ali na fase vegetativa? Então, como eu falei, no momento da dessecação, se a gente realizar o monitoramento e eu tiver percevejos na área, é o ideal que já se faça uma aplicação ali naquele momento. Depois disso, né, se não fez essa aplicação ou não fez, não tinha percevejo na área, no vegetativo, se fizer um monitoramento e atingir um nível de ação, pode fazer no vegetativo. Se não, só no momento em que essa população começar a chegar e tiver no máximo no mínimo 2 percevejos por pano de batida, né, por metro. Seu microfone, Camila. Desculpa. Vamos para a nossa segunda pergunta. Essa aqui é para o Mauro. Mauro, durante a apresentação foi abordada a importância do fluxo de sementes dentro da lavoura. Gostaria de saber qual o tempo de viabilidade das sementes de plantas daninhas no solo. Então, essa é interessante a gente colocar que cada espécie tem a sua característica específica. Mas quando eu coloquei aquela chavão lá de melhor prevenido que remediar, é justamente pensando nisso. Porque no momento que entra uma semente de planta daninha na área, são vários anos que elas vão permanecer. Existem algumas espécies que são mais domesticadas, que 2 a 3 anos são suficientes para elas perderem sua viabilidade. Mas existem dados na bibliografia que mostram dezenas de anos que uma semente pode permanecer no solo em estado de dormência, né, esperando a condição favorável para emitir. Então, por isso que eu coloquei sempre na apresentação, é fundamental a gente trabalhar impedindo a chegada e a multiplicação dessa planta na área, porque depois que ela entrar, com certeza o proprietário daquela área vai passar para as gerações seguintes, além da terra, vai passar também um banco de sementes bastante significativo de planta daninha. Ou seja, elas permanecem muitos e muitos anos. Sim, é aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Cabe muito bem. A próxima pergunta é para a Simone.
Simone, quais os principais grupos químicos para controle de mosca branca? Mosca branca e problema bem grande em muitas lavouras. Sim, sim. A gente não tem tantas opções, né, como a gente tem, por exemplo, para lagartas. Hoje, o que a gente tem visto aí, que tem sido mais utilizado, são as diamidas, né, Ciantrana prole, principalmente. A mistura do piretroide com neonicotinoide, né, que cada um vai ter um controle em uma fase do inseto. São as duas opções ali. Então, você tem alguns piriproxifem, que o pessoal utiliza também, acefato, né? Mas o mais comum aí você colocar um neonicotinoide junto com um piretroide ou uma diamida. Sim, perfeito. A próxima pergunta vai para o Mauro. Mauro, no manejo outonal, devo me preocupar em controlar somente as plantas daninhas já emergidas na área, ou também seria interessante o uso de um herbicida com ação residual no solo? Então, Camila, essa é um ponto que muitas vezes a gente não coloca dentro do sistema, mas é uma bela oportunidade de a gente diminuir o banco de sementes. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de eu trabalhar com herbicidas que atuam no solo, que tem um residual longo, porque eu só vou estabelecer a cultura 3, 4 meses depois. Então, me dá uma flexibilidade maior de eu trabalhar com herbicida que me dê um residual longo. Então, é fundamental de eu trabalhar nesse manejo pós-outonal, integrando a utilização de herbicidas com ação na sementeira, ou seja, os pré-emergentes. Que daí eu vou, além de controlar aquela planta já presente na área, eu vou também diminuir o fluxo de emergência das plantas daninhas nesse período chamado de pousio, entre safras aí. E quando elas emergirem, elas vão se desenvolver menos e que vai me facilitar posteriormente a utilização de uma estratégia de controle na pré-plantio da soja. É fundamental isso, a gente começar a colocar dentro do nosso sistema o pré-emergente também no pós-colheita da cultura. Tá? Perfeito, Mauro. A próxima pergunta para a Simone. Quais os prejuízos causados por infestações de ácaros na soja? Bom, o ácaro, no momento que ele se alimenta ali, ele vai matar a célula na folha ali. Então, ele vai matar aquela célula ali, então ele vai causar esse dano que prejudica a planta, porque a planta vai perdendo essas células que seriam reprodutivas, né? Dependendo da espécie de ácaro que atacar, você vê aí sintomas de encarquilhamento, né? Porque como ela começa, por exemplo, se você pegar o ácaro branco, por exemplo, ele vai nas folhas mais jovens, então ele vai começar a matar as células da folha mais jovem, a folha vai ficar encarquilhada e não abre ali, então você reduz a capacidade fotossintética ali, então a planta pode ficar definhada nesse sentido, assim. Muitas vezes se confunde com virose, né? Então tem que fazer o monitoramento quando você vê o sintoma, se tem o ácaro, pode ser um efeito do ácaro ou se é algum outro problema. Sim, então verificar bem, né? Aquela história, depende, mas realmente depende, tem que ser avaliado, bem analisado, até para no lugar de estar ali contribuindo para resolver o problema, está causando outros problemas. Sim. Mauro, pediram para você esclarecer melhor o que é pré-emergente. Bom, o pré-emergente a gente considera, o conceito em si de pré-emergente é aquele produto utilizado antes da emergência da cultura e emergência da planta daninha. Mas, acima de tudo, o pré-emergente é um produto que atua na semente. Ele não inibe o processo inicial de germinação, mas da emergência. Ou seja, a semente ela absorve o produto e não gera uma planta a partir daí. Então, o pré-emergente é basicamente isso, ele precisa de solo, que tem uma ação basicamente no solo e que vai atuar sobre o processo de emergência da planta daninha. Né? Então, ele vai impedir que aquela planta daninha se estabeleça na área, nesse sentido. Perfeito. A próxima pergunta é para a Simone. Simone, para o percevejo, o controle deve ou pode ser feito antes do reprodutivo, na fase vegetativa, ou poderá ser feito controle só no reprodutivo?
É uma pergunta bem parecida com aquela primeira, né? Pode ser feito no vegetativo se ele tiver com um nível de... Se ele atingir o nível de ação, né? Depende do monitoramento. Ele pode ser feito porque a gente tem que reduzir esses insetos colonizantes, né? Deixar essa população, esse percevejo, mesmo que não seja um problema no vegetativo, mas você deixar ele ali, ele vai, né, colocar ovos e vai aumentar a infestação, e aí a gente tem dificuldade de controlar lá na fase reprodutiva. Sim, perfeito. A próxima para o professor Mauro. Qual a principal limitação no manejo de plantas daninhas nos dias atuais? Belíssima pergunta, né? Dá quase para a gente fazer uma palestra aqui, mas eu acho que a grande questão nossa hoje é essa evolução dos casos de resistência. O grande desafio nosso é nós enfrentarmos o que já temos de resistência, mas, acima de tudo, impedir ou dificultar ou diminuir a ampliação dos casos de resistência. E nós vamos ter um cenário cada vez mais complicado no momento que nós temos espécies aí que estão, principalmente as gramíneas, as poáceas em geral, que estão se tornando grandes problemas. Eu poderia fazer essa abordagem em cima de pontuar algumas espécies, mas não, vou preferir pontuar o sistema como um todo. E essa evolução dos casos de resistência, elas passam, para nós enfrentarmos essa evolução, necessariamente a gente tem que mudar as premissas nossas de controle. Eu sempre digo assim, que herbicida não é solução, herbicida é uma ferramenta fundamental e que tem que ser utilizada de uma forma para expressar a máxima vantagem dela no processo e eu não estressar demais essa ferramenta. Se eu deixar somente para o controle químico, nós não vamos conseguir enfrentar esse problema. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe? É muito mais prático eu usar somente o herbicida. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque por melhor que seja ele, se eu usar repetidamente, eu vou perder essa ferramenta. E ninguém quer isso. Então, nós temos que integrar práticas. Se nós não buscarmos essa integração, nós não vamos enfrentar o problema. Então, o grande desafio que nós temos é da gente perceber isso, que a necessidade de integrar práticas cada vez é maior. Por isso que a gente foca bastante na questão das boas práticas dentro do sistema. Perfeito, professor. A próxima pergunta vai para a Simone. Simone, quais são as estratégias para o controle de torrãozinho nas fases iniciais da cultura da soja? E quais moléculas utilizar? Bom, o torrãozinho tem se tornado, a gente tem escutado bastante reclamação nos últimos tempos. Os produtos que a gente tem, as estratégias que a gente tem não são as mais eficientes, porque é uma praga muito nova ali na cultura, então não tem produto desenvolvido para o torrãozinho, né? O que a gente tem visto aí de recomendação realizar o controle quando atingir o nível de ação, 30% de desfolha dessas plantas de soja. Se atingir esse nível de 30%, aí sim faz-se o controle. Então, o mais recomendado aí, o que a gente tem visto, é tiametoxam ou algum piretroide ali em mistura, para a gente conseguir reduzir as infestações. Perfeito, Simone. A próxima pergunta vai para o Mauro. Professor, qual a melhor associação de herbicidas para manejo outonal de buva e amargoso? Bom, existem algumas possibilidades que a gente tem que levar em consideração. Vamos imaginar assim, ó, se eu tenho qual a buva que eu tenho, se ela é resistente a qual produto. Então, eu tenho primeiro ter essa premissa. Mas vamos imaginar assim, ó, se eu tenho uma buva resistente a glifosato, eu tenho um amargoso resistente a glifosato, eu vou ter que trabalhar com produtos, primeiro, que foquem no amargoso e posteriormente na buva. Por exemplo, se eu trabalhar com algumas associações que funcionam, por exemplo, glifosato mais um auxínico, eu já não posso trabalhar com o graminicida junto, que é importante para controlar o amargoso. Então, necessariamente, tem que tomar cuidado com relação a isso, ou seja, fazer um controle inicial da gramínea, no caso da amargosa, e posteriormente da buva.
Tá? Por outro lado, eu posso ter algumas regiões do Brasil, pegar o sudeste do Paraná, onde eu tenho resistência múltipla de bulva a diferentes herbicidas. Então, aí me restringe bastante. Aí, necessariamente, eu tenho que colocar dentro do sistema um glufosinato, tenho que colocar necessariamente outros herbicidas, talvez auxínicos, aí para integrar nesse controle. Aí, nesse caso, até eu poderia ter, conforme o auxílio, ter uma associação com o graminicida para ter um controle do amargoso. Agora, também para o amargoso e para a bulva, é importante a gente trabalhar dentro do manejo sequencial, ou seja, fazer uma aplicação de alguns herbicidas na sequência, complementar normalmente com herbicida de contato, para ter um equilíbrio em termos de controle da planta e o rebrote, evitar o rebrote dessa planta, para que ela possa ser controlada. Não tem uma receita. Cada caso é um caso, essa combinação. Existem várias possibilidades aí, mas necessariamente eu tenho que incorporar, eu tenho que colocar no sistema um auxínico para ter o controle dessa bulva e necessariamente tem que ter um inibidor da CCase, um graminicida, para auxiliar no controle dessa gramínea, no caso do amargoso. Sim, perfeito. Uma outra pergunta agora para a Simone. Simone, como identificar o percevejo para que se tenha um bom manejo e não confundir as estratégias? Bom, não confundir as estratégias, não confundir com o controle, o inimigo natural, né? Bom, primeiro, que como eu mostrei lá na apresentação, o aparelho bucal dos percevejos vão ser diferentes. Então, o aparelho bucal para o percevejo fitófago que causa praga, né? Comparando o Eusquisto zeros, o percevejo marrom e o predador. Então, o aparelho bucal dele, ele vai ser mais fino e mais comprido, vai ultrapassar o terceiro par de pernas ali. O inimigo natural, aquele aparelho bucal dele, né, o rosto ali, ele vai ser bem mais curto e mais gordinho. Então, você consegue diferenciar nesse sentido aí, então tem que virar. Uma outra forma que a gente vê, por exemplo, hoje, para monitoramento de percevejo, hoje a gente já tem aí, está chegando no mercado, está em fase de testes, armadilhas de feromônio para monitoramento do percevejo. O feromônio ele é específico de espécie. Então, quando você usa uma armadilha que contém esse feromônio, ele vai atrair apenas da espécie específica alvo desse monitoramento, que daí é só o percevejo praga, né? Então, a gente precisa diferenciar aí justamente para a gente não confundir e eliminar um inimigo natural e não o percevejo. Sim, perfeito. Outra pergunta, essa para o professor Mauro. Boa noite, professor Mauro. No sistema de plantio em cobertura verde, pode ocorrer o aparecimento elevado de plantas daninhas ou não? Depende muito de como é feito esse plantio da cobertura. Né? A cobertura é uma cultura como outra qualquer. Se eu não fizer um bom manejo, vai ter planta daninha. Mas, acima de tudo, é fundamental, antes de estabelecer a cobertura, eu eliminar aquela planta daninha presente na área. Se eu eliminei aquela planta daninha presente na área, eu faço a semeadura da cultura de cobertura e ela cobre rapidamente o solo. Agora, existem algumas situações que eu também recomendo, se for o caso, em regiões onde tem banco de sementes muito alto, fazer o controle químico dentro das próprias coberturas. Porque a cobertura ela não faz mágica, ela não vai, ela tem que semear, ela tem que crescer para depois cobrir o solo. Então, nesse intervalo, ela funciona como uma cultura, tem que manter ela no limpo para ela poder cobrir o solo e a partir daí trazer o benefício. O grande erro que alguns cometem é o estabelecer a cobertura numa condição de não dessecação antes de plantar ela. Porque aí o que vai acontecer? Essa infestação de planta vai ficar embaixo da cobertura. E aí o manejo pré-plantio da soja, por exemplo, vai ficar mais dificultado. Então ele tem que também fazer o controle, a utilizar a cobertura com os mesmos princípios e cuidados que ele fosse estabelecer uma cultura de interesse econômico direto. Perfeito, então. Foram essas as perguntas respondidas nesse momento. Se a sua dúvida, a sua pergunta não foi respondida, ela será no momento mais oportuno, em um próximo momento pela equipe da Corteva AgriScience. E neste momento eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente, a Simone e ao Mauro, que realmente trouxeram informações
extremamente enriquecedoras. A agricultura produzir é um desafio muito grande, então tem vários fatores, solo, clima, pragas, doenças, enfim, que acabam dificultando um pouco o trabalho. Então, assim, cada vez mais o que nós pudermos fazer, seja produtores, produtoras rurais, profissionais, outros profissionais do setor que estão no campo, puder fazer, puder aprender para aplicar e, claro, isso fazer isso para que os resultados sejam ainda melhores, isso é muito bom, é muito importante. Gostaria também muito de agradecer a você que tirou um tempo seu da sua quarta-feira para estar participando dessa reunião, desse webinar. Eu acredito que tem agregado bastante aí conhecimento para vocês. Além disso, falar para vocês, calma. Não corre ainda, não. Não vai embora sem responder a pergunta, a pesquisa de opinião através do QR Code que apareceu aí na tela. Como eu falei para vocês, eu conto com vocês para responder essa pesquisa. É muito importante para que o trabalho seja mais aprimorado e fique ainda melhor. Então, é bem rápido, deixa sua opinião, é bem rápido, bem simples, ali não vai tomar muito do seu tempo. E também mostrar aí para vocês, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem os canais da Corteva AgriScience no Facebook, tem aí também o site www.boaspraticasagricolas.com.br e também está sendo disponibilizado aí o e-mail para que quaisquer dúvidas, sugestões sejam encaminhadas também para interação com a equipe de Boas Práticas Agrícolas. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que não para por aí, amanhã vai ter mais, amanhã na quinta-feira vai ter outro webinar. O tema, no caso, é cuidados e tendências de aplicação aérea, então vai ser abordado ali sobre tecnologias de aplicação dos aviões aos drones, e os mediadores serão o César e a Saile, dos Jovens do Agro. Serão discutidas as características, a importância da aviação na agricultura, além do cenário atual e perspectivas futuras para a pulverização de defensivos agrícolas e dispersão de sólidos como sementes e outros insumos utilizando o drone. Então, também é um tema muito importante. Espero que vocês participem amanhã, se inscrevam, que certamente não irão se arrepender. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Tenham uma ótima noite e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.